No nosso último vídeo, vimos como os Romanov saíram das sombras do tempo de dificuldades para fundar uma dinastia. Vimos a ascensão brutal, a consolidação do poder e o início da transformação da Rússia com Pedro, o Grande. Mas se você achou que a ascensão foi violenta, espere até ver o que aconteceu quando eles atingiram o topo. Bem-vindos de volta ao Red Umbrella. Hoje, continuamos nossa jornada pela obra monumental de Simon Sebag Montefiore. Estamos entrando na Era do Apogeu. Este não é apenas um período de expansão territorial. É a era das grandes imperatrizes, dos golpes palacianos, do iluminismo misturado com tortura e do momento em que a Rússia não apenas entrou no palco europeu, mas o dominou, derrotando o maior conquistador do século XIX. De Pedro, o Grande, torturando o próprio filho, até Alexandre I marchando em Paris. Preparem-se, a Era de Ouro dos Romanov começa agora. Terminamos o último episódio com a vitória de Pedro em Poltava, mas Montefiore nos mostra que o apogeu começou com uma mudança de identidade. Em 1722, Pedro não quis mais ser apenas czar. Ele adotou o título latino de imperator. A Rússia não era mais um reino, era um império. Mas o preço desse império foi pago em sangue, muitas vezes da própria família. O exemplo mais terrível que o livro traz é o destino de Alexei, o filho de Pedro. Ele não queria ser um guerreiro, queria apenas viver em paz. Para Pedro, isso era traição. O próprio pai supervisionou a tortura do filho. Montefiore descreve isso não apenas como crueldade, mas como uma política de Estado. Para os Romanov, a Rússia era como uma criança que precisava ser governada com compulsão. O progresso era obrigatório, mesmo que custasse a vida do herdeiro. Com a morte de Pedro, a Rússia mergulhou no que chamamos de o século das mulheres. Mas não se enganem, não havia nada de delicado aqui. Tivemos Catarina I, uma camponesa que ascendeu ao trono, uma história de Cinderela, se Cinderela fosse uma autocrata russa. Tivemos a imperatriz Ana, famosa por sua excentricidade e crueldade. E tivemos Isabel, que tomou o poder através de um golpe de Estado, restaurando o orgulho imperial. Foi um período de instabilidade, onde a guarda Preobrazhensky decidia quem sentava no trono. Maridos eram derrubados por esposas, e crianças eram coroadas apenas para morrerem jovens. Mas o verdadeiro brilho desse apogeu veio com uma princesa alemã que se tornou a mais russa de todas as governantes, Catarina, a Grande. Ela não herdou o trono, ela o tomou. Derrubou seu marido, Pedro III, um admirador da Prússia que durou pouco no poder e morreu sob circunstâncias misteriosas. Leia-se Assassinato Conveniente. Catarina é fascinante. Montefiore a descreve como uma intelectual que se correspondia com Voltaire e Diderot, mas que governava com mão de ferro. Ela expandiu a Rússia para o sul, conquistou a Crimeia e fundou cidades. Tudo isso enquanto navegava por uma sucessão de amantes e mantinha a nobreza sob controle. Sob ela, a Rússia não apenas cresceu, ela floresceu culturalmente. Após a morte de Catarina, seu filho, Paulo I, tentou reverter tudo o que a mãe fez. Obcecado pelo militarismo prussiano e paranoico, ele acabou assassinado em seu próprio quarto. Mais um czar vítima da própria corte. Isso abriu caminho para o clímax do nosso vídeo, Alexandre I. Foi sob Alexandre que o apogeu atingiu seu ponto máximo. Quando Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia em 1812, parecia o fim. Mas a estratégia russa, a paciência e o inverno mudaram a história. Alexandre rejeitou a paz enquanto Napoleão estava em Moscou, dizendo a famosa frase: "Paz? Mas nós ainda nem lutamos a guerra. Minha campanha está apenas começando." Ele não só expulsou os franceses, ele marchou até Paris. Em 1814, o czar russo era o árbitro da Europa, o auge absoluto. O que Montefiore nos faz perceber nesta parte do livro é o paradoxo dos Romanov. Ao mesmo tempo que eles ocidentalizavam a Rússia, construindo palácios que rivalizavam com Versalhes, falando francês na corte e consumindo arte europeia, eles mantinham uma autocracia medieval. Catarina lia iluministas que pregavam a liberdade, mas reforçava a servidão. Alexandre I falava em reformas liberais, mas governava como um déspota divino. Esse apogeu foi construído sobre uma contradição: a tentativa de ser uma nação moderna europeia, mantendo um sistema político arcaico e absoluto. E como veremos, essa conta uma hora chegaria. Com a morte de Alexandre I em 1825, a dinastia Romanov estava no topo do mundo. Eles derrotaram Napoleão. Eles controlavam 1/6 da superfície terrestre. Ninguém imaginaria que em menos de um século tudo isso viraria pó. O que acontece quando um sistema rígido encontra um mundo em rápida mudança? O que acontece quando os czares perdem a conexão com a realidade? No próximo e último vídeo dessa série, vamos cobrir a parte final do livro Os Romanov, Declínio. Vamos falar sobre as bombas dos terroristas, a ascensão do misticismo com Rasputin,
a tragédia de Nicolau II e o fim trágico num porão de uma casa em Ekaterimburgo. Eu sou Dalmo Moreira Júnior do canal Rádio Umbrella e vejo vocês no próximo vídeo.